É comum encontrarmos, até nos dias de hoje, pregadores dizendo que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali ele está, dentro de um contexto extremamente isolado. Meu nome é Luiz Carlos Martins e hoje vamos analisar se isso realmente está correto. Quando Jesus fazia tal afirmação, estava dentro de um contexto de disciplina, chamando a atenção dos seus discípulos, a fim de que eles tratassem dos assuntos eclesiásticos desta forma. E no verso 19 do capítulo 18, o Senhor Jesus ensina o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Este é o primeiro conselho dentre 3 conselhos, e somente após o terceiro conselho, o Senhor Jesus então vai trazer a sentença. Então, analisando agora o verso 16, ele diz: mas se não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Então, na primeira, a palavra diz, o Senhor ensina de que nós devemos chamar o nosso irmão e resolver isso entre eu e ele. E a palavra diz também que se por acaso ele entender isso, esse conserto, então nós ganhamos o nosso irmão. O segundo conselho é levar testemunhas, 1 ou mais testemunhas, a fim de que aquilo seja resolvido. E já no verso 17 do mesmo capítulo, ele traz o terceiro conselho. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como pagão ou como um cobrador de impostos. Então aqui é a terceira ordenação, o terceiro conselho. Se essa pessoa não ouvir o que a igreja tem, o que as testemunhas têm, não quis conciliar com você, então conte tudo à igreja. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão. Essa pessoa deverá ser tratada como um pagão, como um cobrador de impostos, ou seja, como um pecador, alguém fora dos caminhos do Senhor. Porque você tentou resolver e essa pessoa realmente não demonstra ter o caráter de Cristo, pelo menos naquele momento. Então essa pessoa não deve participar da sua comunhão. Essa pessoa deve estar fora da sua comunhão, porque essa pessoa não quer realmente se enquadrar dentro dos preceitos eclesiásticos, dentro dos conceitos de Cristo. Então, essa pessoa não tem parte contigo. A parte que ela tem não é a parte com Jesus, mas uma parte que não nos interessa. Então, essa pessoa não serve. E aí, o Senhor Jesus traz a sentença em relação a isso e diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Essa é a sentença. Será que após a pessoa ter escrito o nome dela no livro da vida, será que pode ser eliminado isso? Ora, se a igreja consentir que sim, o Senhor Jesus está dizendo que sim. Ele está dizendo que essa pessoa, ela não pode participar da mesma comunhão com você, porque ela não tem o caráter de Cristo. E se a igreja entender que essa pessoa está fora, ela está fora. Se a igreja entender, por exemplo, que essa pessoa está fora, deve estar fora do hall de membros da igreja, ela vai estar fora. Então aquilo que ligar na terra será ligado no céu. E aí, no verso 20, Jesus traz: por que
dentro deste contexto e não fora desse contexto. Onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Porque está sendo aplicado a justiça. E Jesus habita onde está sendo aplicado a justiça. Agora, se eu estiver orando em comunhão, Jesus também está abençoando isso? Ora, claro que sim, porque no verso 19, veja o que ele vai dizer. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Então esta é a oração da concordância. A igreja pode se reunir e orar num único sentido. E Deus está presente. Mas Deus vai estar presente somente nessas ocasiões, onde os irmãos vão estar reunidos para julgar alguém em relação a um fato, ou numa oração de concordância? Claro que não. Este aqui é um conceito específico de advertência e de oração. Mas o Senhor habita em nós. E Jesus só está na igreja porque você e eu estamos na igreja. Porque aonde você estiver, Jesus está contigo. O Espírito Santo de Deus está com você porque ele habita em você. Então não é correto, é falta de conhecimento quando um pregador vem e diz, olha, eu sei que Jesus já está aqui porque a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará, ou estaria. Não é nesse contexto. Não tenha preguiça de examinar as Escrituras, porque o contexto está errado. Também há uma outra afirmativa que não é condizente com a realidade. Diz assim, olha, irmãos, eu já posso sentir a presença do Espírito Santo. Você não tem necessariamente a obrigação de sentir a presença toda vez que o Espírito Santo está em você, porque ele mora em você. E mesmo que você não sinta a presença dele, ele está contigo. Porque ele habita em você. Se você está aliançado com ele, se você tem uma aliança, se você faz questão, se você se entregou ao Senhor, você fez uma aliança com ele, então ele habita em você. Porque isso é um problema sério, porque às vezes um certo irmão, por falta de conhecer a palavra e não está sentindo naquele momento a presença do Senhor, entende que Deus possa ter abandonado ele. Mas isso não é verdade. O Senhor não abandona você. A única coisa que faz separação entre você e Deus é o pecado. Então, se você está caminhando os caminhos do Senhor, trilhando os caminhos com Ele, Ele está contigo em tudo. Amém?